Olá, eu sou José de Godoy Filho, um dos pastores da Igreja Batista Ágape, aqui em Curitiba. E o texto para a nossa reflexão de hoje vem lá de Mateus capítulo 13, versículo 44, que conta uma pequena parábola de Jesus. O versículo diz o seguinte: O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E transbordante de alegria vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. Você já se imaginou descobrindo um grande tesouro? Era comum nos tempos antigos pessoas enterrarem tesouros no solo. Razão? Era o lugar mais seguro para escondê-los, especialmente em tempos de guerra ou em risco de guerra. Verdadeiras fortunas eram escondidas na esperança de reavê-las após os conflitos terminarem. Creio que há muitos tesouros ainda embaixo da terra. Muitos desses tesouros têm sido descobertos, seja por aqueles que saem à procura de um determinado tesouro, os caça-tesouros, ou até mesmo aqueles que, sem querer, numa determinada escavação ou trabalho rotineiro, acabam descobrindo tesouros outrora escondidos. Ouro, pratarias, moedas antigas, objetos de valor, vinhos raros, etc. Jesus era perito em contar parábolas. Com suas parábolas, Jesus sabia como mexer com o imaginário das pessoas. Poucos assuntos mexem mais o imaginário das pessoas do que falar sobre tesouros. Basta ver os filmes que são produzidos e assistidos com grande curiosidade sobre esse tema. A Ilha do Tesouro, Os Caçadores da Arca Perdida, A Lenda do Tesouro Perdido, etc. No caso dessa parábola, em apenas um versículo, Jesus fala do reino dos céus ou reino de Deus como um tesouro escondido. Parábola que consta somente aqui no Evangelho de Mateus. Nós vemos nessa parábola três aspectos do reino dos céus simbolizado aqui na figura de um tesouro escondido. E o primeiro aspecto é esse: o reino dos céus como um tesouro escondido pode ser inesperadamente descoberto. Antes de começarmos a discorrer sobre essa pequena parábola, é bom esclarecermos algo sobre o gênero das parábolas. Caso contrário, nós podemos incorrer em equivocadas interpretações. O mais importante numa parábola é o seu sentido geral e não necessariamente os detalhes da parábola. Muitas vezes os detalhes fazem apenas parte do quadro geral e não se prestam necessariamente a interpretações. Por isso não podemos interpretar detalhes de uma parábola contrariamente ao seu sentido geral. Por exemplo, na parábola que estamos vendo, o reino dos céus, comparado a um tesouro escondido, não quer dizer que Deus queira brincar de esconde-esconde conosco, ou que Ele queira que esse tesouro esteja escondido indefinidamente de nós, ou que pessoas por si só, com muito custo e sorte, descubram-no, ou ainda que esse tesouro possa ser comprado. Esses detalhes da parábola não podem ser interpretados dessa maneira, pois iriam na contramão do sentido geral do que Jesus queria passar para os seus discípulos. Mas existe um sentido em que o reino dos céus é um tesouro escondido, o qual, de repente e sem querer, alguém o encontra. Não por acaso, é claro, pois Deus é quem vê a nossa trajetória oculta aos nossos olhos. A surpresa é nossa por encontrar um tesouro onde e como não esperávamos. A parábola destaca um tipo de pessoa, aquela que não estava à procura de nenhum tesouro, mas inesperadamente descobre-o. Esse é o sentido dessa parábola, diferentemente da parábola seguinte, que é a parábola da pérola de grande preço, que nos fala de um outro tipo de pessoa, a que busca pérolas preciosas e acaba encontrando a pérola de grande valor. Na parábola do tesouro escondido que nós estamos vendo, o que o achou é surpreendido pela descoberta. Deus quer que todos achem esse tesouro, é claro.
até mesmo quem não está conscientemente atrás dele. Os evangelhos nos contam várias histórias de pessoas que, à semelhança do homem que se deparou repentinamente com o tesouro escondido, descobriram-no na pessoa de Jesus. É o caso da mulher samaritana, o caso de Zaqueu, o caso de Saulo de Tarso. E o momento da descoberta desse tesouro pode vir de várias maneiras e em diferentes lugares. Pode ser numa igreja ou num lugar tranquilo em meio à natureza. Pode ser por meio da leitura da Bíblia ou de um outro livro qualquer. Pode vir por meio de um sonho, pode vir num leito de hospital ou num momento de alguma grande dificuldade, ou mesmo escutando uma música. Os lugares e os modos como esse tesouro pode ser surpreendentemente descoberto são inúmeros. O segundo aspecto dessa parábola aqui é o seguinte: o reino dos céus é como um tesouro, e como um tesouro escondido, vale a pena fazer de tudo para adquiri-lo. A parábola nos conta que ao descobrir o tesouro, o homem o escondeu para que ninguém o soubesse, e alegremente foi e vendeu tudo para adquirir aquele campo. O detalhe que pode ser interpretado aqui, sem prejuízo do sentido geral da parábola, não está no esconder o tesouro, ou na exclusividade da descoberta, e nem na compra do tesouro, mas sim no fato de que o tesouro escondido valia todo o esforço para adquiri-lo, mesmo com o despojamento de tudo para ficar com ele. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses e contando o seu testemunho pessoal, retrata bem o conteúdo dessa parábola. Repare o que ele disse: mas o que para mim era lucro, ou seja, valores dos quais se vangloriava anteriormente, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, ou seja, ele se desapegou de todos os valores anteriores, muito menores do que descobriu lá no caminho de Damasco. E ele continua: por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, ou seja, ele se despojou de todas as coisas e as considerou como refúgio para ganhar a Cristo. Tudo o que conseguimos amealhar ao longo da vida, por melhores que sejam, bens, títulos, posições e outras vantagens, mas ficam eclipsadas diante do valor, da importância do tesouro escondido que é o reino dos céus, ao qual temos entrada por meio do conhecimento de Jesus, o seu proclamador mor, e por meio de quem o reino dos céus se realiza em nossa vida. Não é possível falar do reino dos céus sem falar da pessoa de Jesus. Foi ele quem veio inaugurar esse reino, e por isso o apóstolo Paulo nos diz sobre ele: em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão escondidos. A abdicação de todas as coisas para possuir esse tesouro é simbolicamente significativa. Há um sentido em que você só consegue possuir esse tesouro se dispor de todas as coisas. Não menos que isso. Esse é o imperativo do Evangelho de Jesus. Um dia Jesus desafiou um jovem rico que estava apegado aos seus tesouros terrestres. Ele disse: vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. E vem e segue-me. É claro que não precisamos necessariamente abdicar de todas as coisas que temos para adquirir um tesouro no céu. Jesus fez essa demanda porque sabia que o jovem estava apegado ao seu próprio tesouro como num Deus particular. A demanda do Evangelho é radical. Você não pode possuir esse tesouro do reino dos céus se não estiver disposto a desapegar-se de tudo, até mesmo da sua própria vida. Mesmo que não seja necessário dispor de tudo. Você entendeu? Jesus disse às multidões: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esse vender tudo simbolicamente significa dispor de coisas às quais você se apega indevidamente,
dispor de antigos valores, mudar a sua maneira de pensar, assumir novas atitudes, deixar de praticar o mal e assumir um compromisso com a prática do bem, mudar o seu estilo de vida, deixar algum caminho errático que percorria e seguir o caminho proposto por Jesus. Em terceiro lugar, nós vemos aqui que o reino dos céus, como um tesouro escondido, traz muita alegria àquele que o possui. A inesperada descoberta do tesouro escondido é um momento de muita alegria. Nunca vi alguém que ficasse triste por descobrir um tesouro. É um momento de grande alegria, de euforia mesmo. Em alguns filmes, descobridores de tesouros já exclamaram: "Estamos ricos!" O reino dos céus no coração humano é o verdadeiro e inestimável tesouro. Torna os seus possuidores ricos espiritualmente. Todas as outras riquezas terrestres, conquanto tenham o seu valor, ficam diminuídas diante do incalculável tesouro escondido do reino dos céus. No entanto, a alegria pela descoberta precisa ser seguida de uma outra atitude. É possível você descobrir com alegria o grande tesouro, mas ficar apenas na alegria do momento, sem tomar alguma atitude para possuir esse tesouro. Uma outra coisa é voltar para trás, vender todas as suas coisas, ou seja, dispor do que precisa dispor para comprar o terreno e adquirir o tesouro. Não tomemos vender todas as coisas como se o reino de Deus pudesse ser comprado. É apenas uma figura de linguagem. Brennan Manning, um brilhante escritor, em seu livro O Obstinado Amor de Deus, disse: "O tesouro é Jesus Cristo. Uma coisa é descobrir o tesouro, outra totalmente diferente é declarar com determinação implacável e esforço tenaz que ele nos pertence." Esse tesouro também pode ser seu, meu caro ouvinte. Há muito espaço no reino dos céus para todas as pessoas, incluindo você. Um reino que começa aqui na terra quando o adentramos pela fé por meio de Jesus Cristo. Nós cristãos pertencemos já nesse momento a dois reinos, o reino dos céus e o reino da terra. No reino dos céus ou no reino de Deus, nenhum homem, nenhum político governa, exceto Deus. Ainda bem. Que Deus nos abençoe.